Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Agora, não, Acabei de responder. É, essa aí é piroclássica. Falta no tão mate ou bombando. no produto Yankee aqui. Olha, pô, hoje é dia do mate, cara, tá de sacanagem, né? Ó, Hoje é dia da pampa. Mas é isso aí, vamos iniciando aqui os trabalhos, né? Falar um pouquinho então do primeiro da boa noite para todo mundo que tá entrando. É, para quem não boa me noite. conhece, para quem não conhece, sou Alexandre Guilhão, sou administrador aqui da Cinemateca Histórica, sou cineasta, sou doutor em História, estou aqui há alguns anos já nesse projeto. E hoje aqui, dia do nosso Cineclube Terra Trema, um pouquinho diferente hoje. Aqui é um pouco Cineclube Terra Trema e um pouco o Boletim Latino-Americano, que é outro projeto que eu tenho, mas é um pouco de cada hoje aqui, né? E hoje, então, aqui, como sempre, que meu grande camarada Carlos André vai se apresentar. Vai lá, e André? Boa noite. Então, eu sou o Carlos André, conhecido como com a alcunha de Dedé Rei, por aí, né? Sou professor, sou historiador, a- arrisco um pouquinho ali na pesquisa com o cinema, assim, mas estamos aí, né, falando aí, tentando fazer uma proposta aí, pro pessoal assistir uns filmes diferentes, comentar um pouco. E hoje aí deu, né, não foi muito planejado, né, foi pela fatalidade mesmo que o tema se impôs, né, falar um pouco do Pepe Mojica aí tentar encaixar alguma coisa aí de cinema, falar aí do filme da Noite de 12 Anos, mas o principal era falar do Mojica mesmo, né, até para se tem aluno, aluno assistindo aí, pode virar aí questão, vai estar em tempo ainda de virar questão de prova, de vestibulares e coisas assim, né? Que É, aqui no Instagram tem muito aluno, né? Se tem alguém assistindo, fica atento. se não tiver alguém aqui agora, pode ver depois, né? Porque depois a live fica, fica salva com o aluno, pode ver depois ainda também, né? Só vou falando mais ou menos o nome de quem entrou até agora, né? Nosso amigo Rogério Laureano, Pedro Jacob, Felipe Bolognese, Milena. Ó, o Felipe foi meu aluno, hein? Ah, Abração, é, Felipe. ó, aí. Jornal Correio Caxiense, né? Milena falei. Carlo Furro. Acho que é isso. Cara, foi meu aluno também, hein? Olha aí, ó. Estamos já com um quórum de alunos do André aí enorme. Vamos. Então, gente, recentemente perdemos aí José Pepe Mujica, a gente vai falar um pouquinho dele, da trajetória dele. Né? O Mujica nasceu em 1935, província de Salto, né, no Uruguai. Inclusive, conterrâneo do Luizito Soares, né? São do mesmo O cara, departamento. o cara consegue puxar aí toda a live, ele consegue puxar alguma referência ao Luizito Soares. É muito fã do Luizito Soares. Só quero dizer que o Luizito Soares hoje fez uma história escrito Memória, Verdade e Justiça. Hoje ele fez essa história, Ó, tá? Então é isso aí. Não tô dizendo que ele não tem erros no passado, antes que alguém acuse aí, que ele tem pra caralho, mas tudo bem. Mas enfim, né? Então o Mojica nasceu em 1935, falando um pouco de alguns dados assim, né, biográficos do Mojica. Começou a militância dele no Partido Nacional, por influência da mãe dele, mas já no começo da juventude, ali, cerca de 20 anos de idade, ele foi para o Partido Socialista, onde ele fez aí a militância na maior parte da juventude dele, até que houve uma cisão no Partido Socialista que gerou aí o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, né, a guerrilha revolucionária de defesa da luta armada contra o regime de exploração, principalmente contra os camponeses no interior do Uruguai. Né, os Tupamaros, até interessante falar que, ao contrário do que eu vejo na internet direto aí, os Tupamaros não surgiram durante a ditadura, tá, gente? Os Tupamaros surgiram antes da ditadura, inclusive foram usados como bodes expiatórios, né, para a implementação da ditadura, né? E se fosse por isso, né, no começo da ditadura eles prenderam todos os líderes, né, mas a ditadura continuou por mais 15 anos, né, então quer dizer, não era por isso a ditadura. É, e aí depois ele realmente, né, militou nos Tupamaros até ser preso. O Pepe Mujica ele foi preso 4 vezes, né, totalizando daí, no total, pegar todas as prisões dele, dá 14 ou 15 anos de prisões, né?
E foi senador, foi deputado, foi presidente, um dos presidentes que dá para dizer de maior popularidade na América Latina, e até dá para dizer que é um dos presidentes latino-americanos com maior repercussão no mundo. Dá para dizer que ele colocou um país do tamanho do Uruguai. O Uruguai, para quem não sabe, tem cerca de 3 ou 4 milhões de habitantes, que é mais ou menos a população da Grande Porto Alegre. Aqui. A Grande Porto Alegre tem cerca de 4 milhões de habitantes. Um país desse tamanho, falado no mundo, muito em função da presidência do Mujica. E André, o que a gente pode falar mais aí do nosso Mujica? Pô, o Mujica é importante que participou desse movimento aí anterior da ditadura mesmo, e numa ditadura que se instalou de uma forma um pouco diferente do resto da América Latina, né? Uma ditadura onde o presidente vai pegar apoio dos militares e dar golpe, né? Então, assim, é uma ditadura, assim, que é importante pensar, assim, na América Latina, como a gente pensa que, vai ser a ditadura sempre com a derrubada do poder instituído, e não, ele está no poder, aproveita o contexto internacional, dá o golpe, usa os tupamaros entre, né, esses movimentos. E o Tupamaro, eu acho que é legal também no movimento Tupamaro, que ele tinha uma forma de atuação um pouco diferente, né, das outras guerrilhas até, né, atuava bastante no meio urbano, né, não tentou se ruralizar, até porque se ruralizar no Uruguai ia ser causa perdida, né, só campo, vai se botar hoje, não tem floresta, não tem montanha, não tem nada, o melhor lugar mais acidentado que existe no Uruguai, acho, para se esconder, a não ser que vá lá pro meio da água, lá naquelas lagoas lá, que até acho que é a Mangueira que faz a fronteira com a gente, né. Então, assim, manter isso. E tinha uma coisa também que eu acho legal dele, assim, que eu até tô dando uma revisada aqui, que era a parte do financiamento não era só atacar banco, né? Eles também iam atacar os centros de lavagem de dinheiro dos corruptos da ditadura, né? Cassino, outra cassino, outra coisa que usavam para lavar dinheiro, porque os ditadores na América Latina, né? Foi uma roubalheira, assim, um empresariado, assim, que conseguiu muita grana em cima disso, né? Não só lá, aqui também, né? O Pontinho Niterói, essas obras aí foi uma roubalheira escancarada, assim, para construtora, empreiteira, amigo de gente do governo. Lá aconteceu a mesma coisa, e lá eles atacavam muito esses pontos de lavagem de dinheiro. Isso é uma coisa que eu acho bem legal, assim, da atuação deles, apesar da atuação ter ficado muito limitada, né? Que apertaram contra eles quando eles sequestram um americano e queriam trocar por prisioneiro. Não, o governo não aceita, o contrário aconteceu no Brasil, onde o governo vai aceitar a troca, né, dos embaixadores pelos militantes, e lá não, né, eles justiçam, e foi um agente da CIA que era responsável por trazer a tortura, né. Então, assim, os tomaram justiça, eles vão ser presos e não são mais soltos, né. Aí é o... E, assim, o que é legal também no Mujica, você acha que também a repercussão dele, que era o cara que unia muito teoria e prática mesmo, né, aquele discurso anti-sociedade de consumo, de manter a vida humilde mesmo na presidência. Acho que esse é o grande exemplo que ele dá, né? E aqueles discursos que ele fazia de, pô, a pessoa tem uma vida só, né? Viver essa vida, sabe? Aproveitar ela, ser, o que é ser livre, né? Isso era muito legal, assim, né? O que é ser livre do ponto de vista, assim, de uma pessoa de esquerda, né? Ser livre para fazer o que tu quiser, né? Se tu gosta de pescar, se tu quer se matar trabalhando, tu pode, mas se tu quer pescar, tu pesca. Se tu, pra ti, o prazer está em, sei lá, estudar o que ele falava mesmo, um molécula, né? Então, esse é o ponto mais legal, assim, do Pepe Mujica, que nos deixa recentemente, né? E não governou num governo de esquerda, né? Governou num governo de frente ampla mesmo, né? E frente ampla na América Latina é sempre a esquerda indo para a direita, né? Nunca a direita se esquerdiza, né? É aquela coisa, tem que ceder, tem que ceder. E mesmo assim teve um governo de um país minúsculo, né? Quem conhece o Uruguai, quem já foi para o Uruguai, assim, Montevidéu, aí tem mesmo aquela cidade dos cassinos lá, Punta del Este, né? Punta del Este, aqueles prédios, aqueles cassinos, cara, é minúsculo, né? E depois é um monte de povoados. Eu nunca esqueço que eu fiz uma viagem quando eu era moleque aí com um amigo meu, os pais dele, assim, acabei indo junto de arrasto. E a gente passou por umas cidades assim, nossa, Passo de los Toros, né? Eu lembro assim que a cidade assim era um buraquinho desse tamanho. Depois uma cidade que era mais bonitinha assim, Durazno, mas da cidade interiorana mesmo, assim, né? Um país pequeno e despovoado, né? Isso é incrível, assim. Eu só vou dar aqui, agora que eu vi que apareceu mais pessoas que tinham entrado, não sei quem ainda segue conosco, mas Elisiane Wolf tá por aqui, Martin, Milton Coelho, Vano Aguirre, e é isso.
Bom, mas, opa, mas não, até aproveitando que tu falou, eu também já tive no Uruguai, né? E eu lembro que quando eu tive lá, a gente fez uma viagem de carro com os amigos também, faz muitos anos. Na época do primeiro governo da Frente Ampla do Tabaré Vázquez, né, no começo de 2005, 2006, por aí. E chama atenção, assim, o que tu falou do despovoado, porque, assim, ó, quando tu atravessa a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, cara, tipo assim, no Rio Grande do Sul tu vê aquele monte de distância, né? Meu, tu atravessa pro Uruguai, é nada. Nada, é só estrada. Tu fica horas, tu não vê Não, vida. não, eu lembro que a gente estava viajando, e era uma estrada assim, ótima, assim, era final dos anos É, 90, é boa uma na estrada estrada boa assim mesmo. ótima. E aí parou num posto de gasolina, cara, posto de gasolina assim, de faroeste, assim, que eles assim, sabe, Massacre da Serra Elétrica, assim, sabe, tudo chão batido, assim, dentro da loja de conveniência, né, era tudo chão batido e era um fogão a lenha ali, e os caras assando lá um choripão, um negócio assim, ó, muito raiz, sabe? A estrada ótima, assim, primeiro mundo total e o negócio, o posto, um atraso, sabe? Tudo parecia parado no tempo, assim, ó, tudo parecia parado no tempo. Isso era. Mas eu vou te dizer assim, eu gostaria de conhecer tudo que é lugar na América Latina, ainda não tive essa oportunidade, né? Mas Uruguai, assim, essa parte mais rural, tu vê dos povoados, tu vê, assim, mas tem lugares no interior da Argentina que são bem mais precários. Ah, não, o Bem mais Nordeste da precários. Argentina é muito. Não, O Nordeste não, é precaríssimo. não é pobreza, né? Isso é Não, importante não, entender. Não não, é pobreza, não é é pobreza. simplicidade, assim, é um negócio Ah. assim. Não era pobreza, né? O Nordeste da Argentina é muito pobre, nossa. Família inteiras em cima da moto, mano. Isso não é um ou dois, tu vê em tudo que é lugar, tipo, cinco, seis pessoas em cima de umas motinho minúsculas, assim. Sim, a ônibus puxado a trator, Sim, sim. né? Que é uma carroceria que faz um ônibus e na Ah, verdade é um trator puxando. Não, isso aí é. não tem sinal de trânsito em lugar nenhum daquelas Não, cidadezinhas lá. o Nordeste da Argentina é bem mais precário, assim, né? Mas o Mas Uruguai, não. Eu vai, sou vou falar cara. do Uruguai. Falar do Uruguai e falar do Mujica, né? Então, É assim, isso, isso. Então, eu queria falar só um detalhe que tu pegou, tu puxou antes da questão dos Tupamaros, a questão do sequestro, que foi, eu acho que é um dos pontos mais famosos da atuação deles, que é o sequestro do Dan Mitrone, que é o que era literalmente um sujeito que ensinava técnicas de tortura. Ele tinha vindo direto da Escola das Américas, né, lá na América Central, onde eles treinavam militares para fazer tortura. E ele foi sequestrado aqui. Só que tem um detalhe, André, que até tu fez essa comparação, né? Do tipo, ao contrário do Brasil, lá a ditadura não cedeu às exigências. Só que tem um detalhe importante que é o seguinte: o sequestro do Brasil aqui influenciaram esse sequestro aí. Porque o sequestro do embaixador americano no Brasil, que foi a primeira vez no mundo, não sei que um embaixador americano foi sequestrado, foi no Brasil, no Rio de Janeiro, em 69, né? O MR8 e a LN, né, sequestraram lá o embaixador americano. Isso em 69. Esse sequestro do embaixador do embaixador, desculpa, desse cônsul americano ele não era cônsul, né? era um agente da CIA ali, né? Era um agente da CIA, um professor de tortura, né? E também teve o cônsul brasileiro que foi sequestrado junto com ele. E aí foi 72, se não me engano. Só que tem um detalhe, né? Como eles aprenderam assistindo ao sequestro no Brasil, que as ditaduras, com medo dos americanos, liberavam bastante, né? Então eles pediram a soltura de todos os presos políticos tupamaros, né? E aí não teve. Aí a ditadura falava, não manda. Porque assim, a gente tá falando. Assim, com todo respeito, gente, vocês sabem que quem me acompanha, que eu produzo conteúdo sobre os grupos de luta armada no Brasil, inclusive na América Latina, eu tenho um respeito gigante. Eu até discordo de vários colegas de área, meu e do André, aí, porque eu enalteço muito mais a memória das lutas revolucionárias, dos movimentos revolucionários, do que vários colegas nossos que às vezes quase que culpam, né? O André sabe bem. Então, assim, só cuida. Então, tô fazendo toda essa introdução para ter cuidado com o que eu vou dizer. Mas, assim, os Tupamaro não eram MR8 nem LN. O que eu quero dizer? Os Tupamaro eram maiores, mesmo com o tamanho do Uruguai, minúsculo, como a gente acabou de falar, era um movimento maior do que individualmente os movimentos de luta armada no Brasil, muito mais organizado e muito mais armado. Então, para a ditadura do Uruguai, pô, me libera todos os meus presos políticos aí? Não. Os caras vão vir contra nós depois, né? Então, é muito mais complicado do que no caso brasileiro, que pediram 15.
Sim. O MR8 pediu 15, e os 15 nem é do MR8, era de várias organizações, então tu devolvia 2 militantes para uma, um para outra, dois para VPR, dois para MR8, outro para LN, então o caso uruguaio é mais complicado. E até um parênteses aí sobre isso, né? O Tupamaro tá pegando esse gancho novo, conseguiu a proeza de ser um dos maiores grupos de luta armada da América Latina em tamanho, sendo do Uruguai. É que ele Então, já quer dizer, existia antes, né? Isso ajuda não, já também a se existia antes, organizar, claro. né? Já Claro. tinha uma organização para não ter que se organizar na clandestinidade. Aí se organizar na clandestinidade é que dificultou muito aqui, né? Porque o próprio Partido Comunista não estava aqui no Era Brasil muito contra. ligado, era contra a O luta PCB, o armada. PCB, o PCB, ao contrário de vários partidos comunistas no mundo e na América Latina, o daqui resolveu se esconder embaixo da cama. Desculpa É. aí. E aí eu. E lá o fato de já existir, já está institucionalizado antes, acho que isso também ajudava, né? Era uma forma de ser uma coisa assim, mas se mobilizar. Claro, também era mais fácil ser perseguido, né? Imagina, tu vai lá, o governo entra lá, sei lá, na sede lá do Tupamaro, consegue pegar a ficha de todo mundo, endereço, nome, né? Mas como expressão de organização, acho que isso ajudou muito, assim, o Tupamaro a conseguir manter, né, um movimento de luta armada dentro do Uruguai. Apesar de que também o sequestro, né, Damitrone. né, não deles, e depois quando prendem, né, e, cara, Ah, sim. a condição de Eles foram cárcere, né, sequestrados. dos três prisioneiros do Tupamaro, a condição é de sequestro, né, eles É, passam não, não foram 13, né? 13 no filme. Na vida é, real foram isso, 12, 13. Não, eram os principais dirigentes, cara. Os pegaram os principais. é uma galera, e é aquela coisa também, né, ó, se fizer alguma coisa, a gente mata eles aí, no final é o que esfria também, né, Foi. a luta do movimento Tupamaro, né, tipo, ó, se fizer alguma ação, nós estamos com os caras aqui numa condição de sequestro, em condições terríveis, né? E, e eliminar todo mundo, né? Que é É, o. e o Pepe, até é interessante, o Pepe ele tinha um papel importante nos Tupamaro, né? Ele não era só tava lá, ele era uma liderança dos Tupamaro, não a principal, né? A principal era o Raul Sendit, que era um marxista-leninista que viveu entre os camponeses, ele organizou. Porque a questão aqui, eu acho que é um ponto até que é um pouco incomum de vários países da região aqui, se a gente for para pensar, a gente até eu acho que dá pouco foco para isso, até na historiografia, que é a violência no campo nesse período. Inclusive, a ditadura no Brasil matou mais no campo do que nas cidades. A gente fica muito pensando nos nomes das cidades, porque aqui as pessoas que morrem na cidade, que são de grupos de organizados, têm uma representatividade. Né? No sentido de, são pessoas que têm uma militância, uma organização, às vezes são de pessoas de classe média, tá, tudo mais, né, vamos falar aqui e tal. Então, quando a pessoa some, tem uma certa, né, tem aí uma comoção, né? Agora, a violência no campo era muito grande. Se a gente for pegar para pensar aqui no Brasil, por exemplo, as ligas camponesas, um filme que traz bem essa questão é o Cabra Marcado para Morrer. Tá marcado. Claro, onde eles falam, olha, a gente se chamava liga, porque se o nome fosse sindicato, eles vinham e nos matavam. A gente aboliu o Não, nome sindicato, virou e liga. a lei trabalhista não permitia o sindicato rural, né? Não tinha É, direito. Então não podia sindicato no meio rural, precisava ser as ligas camponesas, né? E no E caso uruguaio, só para dizer assim, então os tupamaros eles começam no interior, justamente pela violência que os camponeses sofriam, inclusive assim dos caras virem assim maltratar o camponês que estava reclamando por melhores salários e ameaçar a família do cara, se precisar pegar a família. Esse é o caldo social que surge nos Tupamaros, uma união, claro, de algumas pessoas que vinham de Montevidéu, principalmente de um racha do Partido Socialista, de onde estava o Mujica, e de pessoas que se organizavam no campo, onde a principal liderança era o Raul Sendit. E depois, claro, como boa parte do movimento, foi para Cuba, treinou guerrilha, aquele roteiro que a gente já conhece. Né? Mas aí, André? não é isso, pensar assim que o Uruguai é um pouco muito parecido com o Rio Grande do Sul nesse ponto, né? Tem É, Montevidéu, uma capital, né? Um centro financeiro, né? E mais gado que gente, né? E aí, assim como o Rio Grande do Sul, a parte da criação de gado é uma região muito pobre,
os piores índices sociais, né? É que para nós está no sul do Rio Grande do Sul, né? Agora para o Tá Uruguai pertinho do fica. Uruguai lá, né? Quanto mais para o norte do Uruguai, ali mais para a fronteira do Rio Grande do Sul, mais vai ficando assim, essa coisa, né? Esse campo empobrecido, né? Que de pensar que o Uruguai é um país de, sei lá, até vou pegar os dados aqui atualizados aqui, né? Mas se eu não me engano, tem menos de 4 milhões de pessoas. É, por aí, 3 ou 4. Ó, tem 3,4 milhões de pessoas, tá? A população do Uruguai, tá? Não, não, tá, Agora não vamos tá em ver. 3,5. Não, tá em 3,5. Agora vamos ver Montevidéu. Ó, Ah, um e e um meio por aí. milhão, ó, 1 milhão e 300 mil tá em Montevidéu. Ou Menos que Porto seja, Alegre. cara, é basicamente assim, ó, tem 2 milhões de pessoas fora de Montevidéu só, espalhados pelo Uruguai e em cidades muito pequenas, aí são do meio rural, né? Então tem aquela que é muito da América Latina também, né? Uma capital Sim, moderna, né? Para é classe como tu disse. média e tal, e o meio rural pobre lá, e eles que se ferem, né? Esquecidos ali no. Aqui tá mostrando. Pegou o gráfico aqui de. O Google até dá um histórico da população ali. Não é à toa que, se a gente for pensar em países que triunfaram revoluções, como Cuba, Nicarágua, México, a luta começa no campo. Né? Não, nunca é à toa. Sim, Né? sim, a luta é sempre do meio rural, assim, é a regra, assim. E esse movimento, ele é impactante porque, assim, eu acho que foi um dos poucos movimentos que conseguiu se manter institucionalizado antes, durante a ditadura e pós-ditadura, Pode né? crer. Basicamente, ele virou partido político, que vai dar origem depois Ele virou o movimento de participação popular que depois integra a Frente Ampla. vai E fazer até parte da hoje, frente. até hoje. É um dos partidos majoritários da Frente Ampla. É, isso vai ser assim no Brasil, o que sobrou, assim, de liderança. Ah, A galera quase toda morreu, né? As lideranças de esquerda é. depois vieram pela formação do PT, mas a formação do PT é um outro contexto, não é o É outro contexto da. contexto, já é um contexto, É, já é o contexto. Como é que eu vou dizer assim? Já é o contexto de uma nova ordem socioeconômica. é, Cara, essa é uma das tragédias do Brasil, assim, na minha opinião, assim, realmente. As lideranças que até hoje são a de esquerda, né, são as que vieram de um movimento que já era um movimento achatado ideologicamente, sabe? Já sem aquela perspectiva de transformação, né? Porque realmente a ditadura que teve um papel eficiente de anular muito rapidamente as principais lideranças revolucionárias. Né? por mais que. E assassinou, né? Os Não, faz nossa. potenciais líderes futuros foram assassinados, né? Então, nesse campo foi bastante eficiente, né? O Uruguai acabou mantendo eles presos ali por vários anos, mas no final ficaram vivos, né? É, Mas muitos morreram, né? O próprio Raul Sendit sim, que eu falei morreu. sim, mas as que sobreviveram conseguiram formar um movimento, formou um partido político, se institucionalizou. Isso é uma coisa interessante, né? Na Argentina mesmo também, um monte de gente de potencial liderança morreu ali também. Não Não, sei mas se. Lá também. Lá foi que nem isso. Lá Lá foi o partido. chacina. É que São os no partidos. Argentina foi chacina generalizada. Sim, tem eu ia falar assim, mas os partidos peronistas, né? Mas. Mas é só o nome, né? A liderança mesmo, assim, é ter formado a liderança nova, né? A galera foi. Um monte de gente acabou sendo morta ali na eficiência da ditadura, né? Aí tu pensa, o Uruguai é um paísinho desse tamanho, ele consegue manter, né, um movimento desse pré-ditadura, sobrevive à ditadura. Claro que a gente tem que admitir, né? As ditaduras foram muito eficientes Foram. em não ser derrubadas no poder, né? Elas caíram de podre mesmo, né? De podre. Não, não, olha Não, só. Todas podre. caíram quando acabou a União Soviética, ou quando estava em vias de Isso. acabar a União Soviética. Não precisaram. Aí Não era necessário. a águia careca não precisava mais É, dos gorilas da América Latina. Aí pode abrir. não, pode abrir também pela falta de sustentação dela mesma, né? Como um governo, elas poderiam se manter por vários anos aí, eles tinham tinha todos os instrumentos na mão, né? Mas o Brasil estava com a falência Se econômica quisesse, podia. completa, né? A Argentina tentou levar o negócio adiante lá e se meteu na guerra com as Malvinas lá na É. disputa né? E aí o governo até hoje, né? Agora está começando a aparecer gente que defenda, né? Mas gente que não viveu, né? Então Não, tá. assim, porque a derrota na guerra assim, foi muito humilhante para o próprio governo. Então foi derrotado na guerra, deixa as economias tudo arruinadas, né? Então o Uruguai tem esse porém também, assim, de
E aí acho que o legal ficou do Mogi que ele conseguiu canalizar isso, né, com uma liderança de esquerda, assim, de uma frente ampla, né, que traz partida um monte de gente, eu conheço um monte de gente aí que, nossa, reacionário e tal, mas gostava do Mojica, Sim, esse fator a gente tem que entrar nisso aí. Me chama atenção também. né, um cara que gostava do Mojica, assim, e muito por isso, né, falar assim, ah, mas olha aí, ele anda no Fuca dele, É, tá, sabe, ele doou o salário dele, aí ele bota na prática mesmo, né, o que dói, né, doava o salário dele pra. Foi ele que abriu o palácio também uma época para os moradores de é. rua, né, no inverno. Eu acho que isso é o ponto sim, que chama a atenção dele de botar teoria e prática, que eu acho que é uma coisa que falta nas lideranças na América Latina, é isso, né? Falta, às vezes, unir teoria e prática, assim, não só nas lideranças mesmo, né? Uma galera, assim, tipo, às vezes é muito lero-lero, lero-lero, e na hora do vamos Pois ver aqui, então. falta, né? Cara, mas até foi bom tu usar essa expressão agora, acadêmica, lero-lero. Sim. Mas sabe por quê? Porque tu falou e você me deu um estalo aqui, que é o seguinte: a frase utilizada pelos Tupamaros nas ações, nos documentos que eles botavam no final era as palavras nos dividem, a ação nos une. Então é maravilhoso, né? Eles tinham muitas Então, frases boas, né? Eles tinham muitas frases sim, boas. Ou as pichações nos cassinos lá, que era o Se não bailam todos, isso aí. não baila ninguém. Eu não sei nada de espanhol, tá? É, Mas, tipo assim, sim. se não dança todo mundo, não dança ninguém, né? Tipo, Se não, se não, se não dança. se não Se não dança. dançam todos, É, não dança ninguno. uma coisa assim. Não é Byron que botava uma coisa assim? Ah, não sei, mas era algo nesse sentido, assim, quando soltava os Pois é. cassinos. Mas essa coisa, eu vou te dizer assim, eu acho que, por exemplo, o caso do Mujica nesse aspecto, eu acho que assim, não é. Tá, tem a questão da teoria prática, mas eu acho que não é nem teoria prática, porque eu acho que a própria teoria do Mujica muda ao longo do tempo. Ele foi um Sim, militante revolucionário quando volta para aquela democracia ali, uma democracia mais achatada do que antes da ditadura, em todos os países da América Latina, uma ditadura. Convenhamos, as nossas democracias depois elas se tornam, quando abre os regimes, são democracias, entre aspas, financiarizadas, o regime econômico é mais profundo do que era antes, enfim. Né? Mas assim, ó, eu acho que a questão assim, é o exemplo. O Mojica ele tinha a questão da prática e do exemplo. E essa coisa, eu acho que tem uma frase antiga que eu acho que eu não vou lembrar agora de quem é o autor, mas eu acho que é Confúcio, aquela frase do as palavras ensinam, o exemplo arrasta. Que é uma frase que até o Che Guevara usou certa vez. Porque assim, ó, cara, a gente tem, querendo ou não, cara, assim, é generalizado o desgosto da população por política. E não é à toa. Cara, como vemos, a gente vê esses casos. Tu vê um caso de, tipo assim, não só de corrupção, mas pô, os caras compraram um jatinho de não sei quantos milhões, cartão corporativo custa tanto, e aquela festa danada. Todo mundo se sente incomodado, só que eu acho que até no campo da esquerda a gente abandonou um pouco esse incômodo do cidadão comum, que é completamente justificado, cara. Todo mundo na M, sabe? Um grau de empobrecimento generalizado nas grandes capitais latino-americanas. No Brasil, em especial, né? No Brasil, em especial, tem países que estão bem piores até, mas no Brasil também, né? E o Mujica, querendo ou não, com essa prática, com esse exemplo do sujeito do Fusquinha, do sujeito que doava 70% do salário, 90% do salário, para um programa de moradia, que ele tinha fundado o programa de moradia quando era presidente do Uruguai, e ele doava o dinheiro dele para esse programa, ele morava naquela chácara humilde, que não era bem em Montevidéu, era um pouco mais afastado, então, toda essa questão dele se mostrar como um sujeito que está ali para tentar consertar e não para tomar, né? Como é que é servir ao poder e não se servir do poder. Isso é uma coisa que, cara, ultrapassa questões até de direita e esquerda, né? É uma coisa que faz com que o indivíduo, o cidadão comum, claro, menos aquele que está fanatizado, né? Ideologicamente, que é uma coisa mais recente da disputa política, mas ele vai se identificar com isso aí. Então eu acho que o Mojica, e tem um outro aspecto que eu vou te dizer, aí pensando até pelo campo da esquerda. O Mojica, é bem verdade, digamos, ele não é o mesmo Mujica que era quando foi preso, quando ele era um Tupamaro.
dá para dizer que hoje ele não, hoje antes de falecer, evidentemente, ele já não tinha mais aquela perspectiva de transformação social que teve já um dia, nos anos 60, 70. E digamos que ele Alexandre? sumiu? Oi? Agora Tô aqui. voltou. Vocês estão. Voltei? Voltou, Tô- voltou. Tá. Me ouviu até onde? A parte que tá falando que ele, como um cara que veio dos Tupamaro, né, ele trazia uma liderança ali pelo exemplo e Tá, tal, e vamos não. lá. Retoma e tá bem no meio do pensamento aí. Vamos lá. Então, o que eu dizia assim, tá, isso falando do sujeito, do indivíduo comum, né, do dia a dia. Sim, Mas pensando ele enquanto uma liderança de esquerda, ele traz uma outra perspectiva que é o seguinte: a gente sai dos processos de ditadura militar com uma perspectiva política ideológica, um horizonte muito achatado. Cara, acabou a ideologia, acabou o sonho, acabou um novo mundo. Voltamos para a democracia, era o melhor que dava, vamos dizer assim, né? Era o melhor que... Mesmo essa democracia sendo pior do que era antes das ditaduras, é o que tem, é o que dá para fazer. O máximo que dá é para negociar um melhor acordo com o patrão sempre que possível, né? Agora o patrão não manda mais o milico, agora ele te aceita e te chuta. É mais ou menos assim. Então, a gente tem uma nova perspectiva onde as esquerdas de modo geral, elas assimilam essa derrota, né? É um processo latino-americano que a gente. Cara, o Brasil é um exemplo crasso disso aí. Né? Assim, a esquerda é completamente sem sonhos e que até permite até que a direita venda sonhos, né? Porque na ausência de sonhos da esquerda, a direita vende sonhos. E o Mojica, querendo ou não, além de ter essa prática humilde que faz dele um sujeito identificado com a população de modo geral, ele vai ter um tipo de discurso, um tipo de comunicação, um tipo de sociabilidade que dá uma espécie de uma chave de sonhos, né? Onde ele vai dizer, olha, a liberdade é cada um poder realmente agir com o que tem. Olha, eu vivo de um modo comum, eu vivo num pequeno rancho, eu sou mais feliz do que se eu tivesse dinheiro. Ao mesmo tempo, ele vai dizer, a vida não é só trabalho. Né? Ou seja, na ausência de uma luta por um modelo econômico mais estruturado, economicamente equânime, que é algo que saiu do horizonte, ele não é mais um Tupamaro, né? Mas ele no lugar ele coloca uma filosofia de vida simples. E eu acho que isso é uma coisa que pega muitos setores e até pela esquerda, porque assim, mesmo na esquerda a gente não tem mais isso. A esquerda, em especial essa esquerda eleitoral, ela é publicitária. Né? E o Mujica ele vai para além disso, bem ou não, né? Mesmo que a gente pode discutir questões do governo dele depois, assim, tem coisas que também não me agradam, por exemplo, apesar da grande figura dele, mas enfim, mas ele entrega uma perspectiva de sonhos que hoje estão cada vez mais distantes de um processo ideológico completamente achatado. e pensar se esse tipo de filosofia não sei se se inspirou exatamente nele, mas a gente tem todos esses novos movimentos no Brasil, tipo o Vida Além do Trabalho, né? Pô, pensar que esse ano a gente teve uma coisa que foi uma greve num feriado, né? 1º de maio teve greve de trabalhador da rede do esquilo aí para tentar melhorar as condições de vida cara, parece uma coisa absurda, né? Daqui a pouco vai se fazer greve para não trabalhar no Natal, sabe? Vai virar uma coisa Impressionante. assim. E, então, assim, a Impressionante. gente colocar essa ideia do. E ele pessoal todos aqueles debates que estávamos fazendo já, que vinha nos anos 70 ali, né, da sociedade do consumo. Eu acho que o discurso dele seria muito que também ser uma nova sociedade que está à beira do apocalipse climático aí, que as pessoas estão falando a crise climática e é isso, né? No fundo, eu acho bacana quando eu faço coisa de clima e sociedade de consumo. Cara, a gente vive numa sociedade que teria todas as condições de impedir o que está acontecendo de acontecer. A gente tem o mundo, de uma forma geral, teria como fazer isso. E não vai, né? Não vai, porque as pessoas não vão abrir mão de certos confortos, não vão, né? Vão continuar se matando trabalhando, sabe? Aquela coisa do cara que se mata trabalhando no Uber para pagar a prestação do carro que ele precisa ter para fazer Uber, pela falta de alternativas, muitas vezes, né? E acho que ele consegue dar essa inspiração e se eu disse falando, cara, tem que tentar uma alternativa ali, né? Um modo de vida mais simples. Acho que falta isso, tá? É que não é um discurso que muitas vezes vende, né? Aquela coisa do, ó,
Não precisa trabalhar tanto para ser feliz, né? Mas tu tem que ter uma sociedade que te apoie também, né? Acho que esse é o papel da nova a esquerda. Como a gente cria uma sociedade que te dá um apoio para te não precisar tanto para ser feliz, numa sociedade que o neoliberalismo vem tirando cada vez mais, né? Cada vez mais aquela segurança do tu não vai mais ter previdência, tu não vai mais ter saúde pública daqui a pouco, sabe? Cada vez se tira é sempre um passo a mais, assim, a gente consegue se dar uma segurada, mas, pô, se pensar bem, eu lembro de morar em Porto Alegre nos anos 90 e tá tudo fechado domingo, sabe? O que aconteceu nesse meio tempo que, sabe? E aí qual é o argumento que a rede do Esquilo usava para ter uma escala de trabalho 10 por um, né? Que nenhuma outra rede de mercado tem, elas têm a escala 6 por um. Aí essa específico tem um Essa daí. negócio totalmente insana, que é 10 dias de trabalho para um de folga, né? Aí eles argumentaram que isso se deu por uma convenção coletiva, né? Por uma Não, convenção sindical, sabe? E geralmente o debate da esquerda fala, tem que defender as convenções coletivas, né? A gente tem que vai ser pela convenção coletiva que a gente vai conseguir uma melhora das nossas condições de trabalho. Daí a gente viu os caras ferrados e claro. amparados por uma convenção coletiva. Né? Os movimentos sindicais totalmente enfraquecidos, né? Porque essa nova esquerda confiava muito nos movimentos sindicais, né? Entendia que os sindicatos iam ter esse papel de melhorar a vida do trabalhador, né? A gente estava comentando na outra live que a gente fez sobre o Dia do Trabalhador, né? Tipo assim, olha, é pelo movimento sindical que a gente vai conseguir fazer isso e também não conseguiu, né? Uma série de derrotas aí, a falta de alternativa é que cria essa frustração. Eu acho que ele desenhava isso, ele representava assim um esboço de um desenho de alternativa aí. Vamos ver se ele serve de inspiração para surgir alguma coisa nova, né? Só vou complementar que entrou bastante gente, não sei quem continua, mas Júlia Fonte, É, Raquel foi o falou. Cardoso. Raquel Abraço, Júlia. Cardoso, abraço aí também. Raquel Cardoso, minha amiga. Dani Rocha, minha amiga também, abraço aí, abraço. Mônica Delafare, Henrique Melope, Didi Rocha, beijo. Bruno Gonzalez, César de César, Laurens, Lobo Flamínio, Gustavim, Débora Xavier e Giovanni Castanha. Então, pô, bastante gente entrando, saindo aí, né? Normal das lives. Aqui tem essa diferença no Instagram, a gente consegue ver quem entra. A Se gente você não vê olhar quem tudo sabe. depois, aí vai ter em algum lugar. Eu divulgo depois aí quem são as pessoas que me seguem, eu divulgo. Quem segue Eu também vou. O Alexandre é um cara da mídia, ele sabe mexer com essas coisas. Não, pode deixar. Depois eu publico ali e aí te marco na Ok. gravação. Vamos entrar um pouquinho no filme, o que tu acha? Não sei se alguém que viu o filme. Vamos falar um pouquinho do filme, A Noite de 12 Anos. Noite Filme 12 de. anos, que o filme foi difícil de acessar, né? Isso é um ponto interessante de gente comentar, viu? É, Até. Fala. não, é o drama, eu acho, do século XXI, para quem gosta de cinema, né? E eu tenho meus meios para me virar, né? Eu consigo acessar as coisas, né? Não é. Mas assim, a dificuldade, né, para ver filme, para ver jogo de futebol também é uma dificuldade. Tem Bah, 1 milhão de streamings hoje. E não é uma coisa que tem 1 milhão de streamings que tu, como assim, uma vez alguém me falou, mas antigamente tinha um monte de canal de TV, né? Mas era muito claro, tu sabia, ó, mas passa em tal canal, vai ser tal horário, né? Agora tu não sabe mais nada onde tá, tu não sabe onde estão os filmes, né? Tu não sabe, tipo, antigamente já tinha um monte de locadora. Tá, mas tu sabia ir numa locadora. Não tô sendo saudosista. saudosista, tá? É bem mais fácil achar coisa hoje do que na época da locadora, tá? Tem um Uhum, monte de coisa. uhum. Na época da locadora, tu podia circular em Mas todas tá as ficando cidades. difícil. Tá ficando difícil de novo. Não, Olha, tá eu quero ficando falar disso depois. difícil. Tá ficando difícil. Pra quem, né? As pessoas têm um conhecimento assim, um pouco, né, mais comum, assim, de acessar coisa. É pelo streaming, sabe? Cara, não tô falando nem do e-mail listo, cara. Tipo assim, ó, o próprio aluguel digital muita gente não sabe fazer. Não, eu sei Sabe? disso. O aluguel digital, tipo assim, vou pegar aqui um filme que eu quero ver, eu vou pagar como se fosse um aluguel, pagar lá R$ 16, acho que é o preço médio de um filme no aluguel digital, né? É uma coisa difícil, assim, né? E, então, assim, saudar aí o YouTube russo aí, que mantém. Eu Como é que é o como, nome daquele site ali? cara, eu tenho salvo É. como, Okru, alguma coisa assim. Okru, alguma coisa assim. deixa eu achar aqui o famoso YouTube russo. É que eu tenho salvo como YouTube russo.
Aí assim, gente, É, esse site aí, ele é aberto. Você quiser entrar lá e ver, não tem. você fala assim, ó, a responsabilidade da pirataria é de quem está transmitindo, né? E eu, como espectador, não tenho como saber se alguma coisa é pirata ou não, né? É Cara, isso, mas eu é o não tenho como seguinte. saber, né? Mas, tipo, tem esse site aí, ok.ru. Uhum. Ok.ru é um. Ó que ru, ó que ru. Bota um tradutor automático aí, demora um pouco para vir a resposta, mas depois que você carrega, o negócio vai, né? É um. Vou pedir um patrocínio do ok.ru aí. É, mas Não, se eles quiserem botar uns pila, estamos aceitando, porra. não, porque como o direito de acesso à cultura, as pessoas têm. Nossa, está muito difícil, assim, Tá sabe? difícil. Filme Difícil. latino-americano, assim, eles desaparecem, né? Desaparece. Os principais streams, se tu quer ver um. Assim, pô, por isso, tipo, uns anos atrás, eu queria ver uns filmes do Kurosawa. Pô, o Kurosawa é um dos maiores Ah, cineastas difícil. do mundo, e não tinha nenhum lugar. Tipo, você não tinha nenhum streaming, ó, acessei todos, tá? Tem Cara, um. isso é um crime, cara. Isso é um crime. As É, pessoas, querendo ou não, as pessoas estão sendo alijadas de conhecer coisas fantásticas. Vamos falar a verdade. não, é isso. Tem um site, até que, para quem gosta de procurar, chamado Just Watch, né? Ah, sim. É Não, isso, mas né? outra, Tá. depois tu. Eu não sei se tu consegue botar no chat aqui o nome do YouTube russo aí. Quem quiser conhecer. Cara, é aberto, gente. É só entrar lá e tem milhões de filmes. A gente viu por lá o filme. Até vou saudar que entrou meu amigo Igor Moraes. Ali, o Abraço. ok.ru ali, ó. Aí, ó, esse site aqui que o André botou ali é ok.ru. E é um site um site russo que tem lá vários filmes, né? Minha Bota amiga aqui, Ney Silveira, um abraço. mas tem que ser uma pessoa que coloca, porque não é assim, eu já vi gente que não, tu tem que ter um, a maioria dos navegadores tem um tradutor automático, tá? Ele tá em Ah, russo, né? E ele é, traduz para o inglês. não, mas Mas, assim, na boa, tá em mas tu russo, mas, pode botar em português na busca que mas tu se vai tu. encontrar Não, coisas. e se tu tu pode escrever em português na busca e tu acha. E assim, mas assim, tá, André, já que tu entrou nesse tema, assim, ó, não, sinceramente, eu vou até aqui ser mais despudorado, assim, ó. Eu vou falar bem sinceramente, eu sou completamente a favor de pirataria em geral. Se não fosse Não, pirataria, a gente estava ralado, a gente não ia conhecer várias coisas. Assim, quem busca, quem tá acostumado a buscar coisas na internet. Gente, na boa, como é que tu vai ver filmes de outros lugares? Tu não acharia se não fosse pirataria. E assim, ó, só que a gente tá num momento, André, que tá muito difícil. A gente tá num momento obscuro de pirataria na internet. A gente tá numa grande ofensiva dos players internacionais que estão conseguindo rapelar, cara. tá. Olha, como nunca antes, viu? Eles estão Mas se eles conseguindo de uma não, maneira. se eles falam assim, ó, não, olha só, nós estamos tirando porque tem aqui, ó, tem nesse lugar É, aqui, mas é que não sim. tem nesse lugar, o problema Eles é tiram e esse. não botam em lugar nenhum, Tipo sim. assim, ó, o filme de hoje, né? Não, esse Não. tava, eu acho, acho que tem Netflix, né? Ah, tá Netflix? Pois é, Eu acho, eu acho. Não tenho mas certeza. assim, o pior que eu botei ali, não achei assim Ah, de. então de repente não tem. Então de repente não tem. Ele tava na Netflix, tá? Ou no Globoplay, de repente. Eu acho que de repente tá no Globoplay. Tá. Mas Um dos dois, assim, um dos dois tem. mas é por assim, mano, pô, o Kurosawa lá que eu fui assistir, né? Não tinha nada, não, nada, nenhum filme dele. Nenhum, zero. Não era nem assim, a coisa tipo, ah, eu achei os mais Ah, mas famosos. isso não pode, isso não Era pode, isso não pode. zero na época, Não sabe? pode. Tipo assim, o que eu fui querer assistir também outro dia, que eu fui querer ver. Poxa vida, esqueci o Não, nome do cara, é vou só dar um um dos maiores exemplo aqui, diretores de ó. todos os tempos. Vamos dar um exemplo Hitchcock. aqui, ó. Não tinha vários filmes do Ah, não, Hitchcock também. aí é duro. Porra. Os filmes do neorrealismo italiano também Não, eu saíram só. do YouTube. A gente. Não, então, isso que eu falo. A gente fez uma live esses dias falando do filme do Terra Treme. Cara, vamos falar aqui. Há poucos anos atrás eles estavam todos no YouTube, legendados. Até eu já botei eles no YouTube há um tempo atrás, que depois eu tive que tirar, enfim. Mas agora tu não acha nem no YouTube, nem em lugar nenhum. Um filme de Mas tem. Mas tem lá 47, 48. no No Okru, ele OK. tem o Carro tem o Terra OK tem. Treme É. legendado em Aí, bota lá, português. Terra Treme legendado em português, tá lá. Alguém Tá botou. lá. Não deve ser russo a pessoa que botou. Mas Não, né? sempre lembrando que no Brasil só é crime para ter se tu lucrar com ela. Isso aí, isso aí, isso aí, Entendeu? isso aí. Isso é uma outra que as pessoas esquecem. A pessoa fala, lá nos Estados Unidos, tá nos Estados Unidos, não pode pegar. Não. Se tu tá nos Estados Unidos, Ela não não faz pode. isso, tá? Isso é Lá uma até quem multa consome. pesadíssima. Lá até quem Aqui, consome a pirataria. lá quem consome já. Aqui no Brasil, o cara que. Porque não é tua obrigação saber a origem É.
né, do conteúdo, assim. Você não vai dizendo, ó, esse, não Até sei se que tu diga, ó, souber, esse é um até se tu produto souber, não, não, pirata. não tem problema. Eu só tô dando um argumento aqui. Tá? Que pró direito de acessar a cultura. Cara, Né? Esse é direito o do tema. consumidor, cara. Eu tenho Isso, direito de ver esse filme, cara. direito de Porra, acessar a cultura, que é uma coisa que isso, sumiu. direito à cultura. E tá cada vez mais macabro. Porque eu lembro quando surgiu a Netflix, tinha aquela ideia que a gente Ah, achava que ia ser, sim. tipo, ele ia Tá, agregando cada vez mais filmes, ia ser um eu não acervo achava. gigantesco. Tá, mas era o que meio que vendia, né? Vendiam Quando, isso, claro. pô, eu passei o dia inteiro uma vez, cara, selecionando coisas pra ficar numa lista de filmes que eu quero ver, Ah, e quando sim, eu sim, fui sim. ver o filme de fato, eles tinham saído já da Netflix. Sim, isso. Né? Cara, Mas aí, a Netflix muda o acervo até de país pra país. sim, Tu vai. Vai, então não tem, né? Cara, não tem, não tem. E até do futebol, cara, Não, a gente tá num momento bizarro, assim, de questão de exibição, de programação em modo geral. Hoje, cara, tu quer ver um jogo do Campeonato Brasileiro, tudo a ver com o assunto, né? Mas tu vai ver um jogo do Campeonato Brasileiro, cara, depende do time que tá jogando, é o player que tu tem que alugar. sim. Não, Existe! Isso não existe, é cara, isso não bizonho, é existe. bizonho isso. Não, Bizonho. não é só isso. Tu tem que fazer uma pesquisa pra Sim, descobrir qual sim, várias é, vezes eu não sei onde é sabe? que vai passar, porque tem. Isso, não é, cara, Tu é bizarro. gremista, onde é que vai passar o jogo do Grêmio hoje, tu sabe? Entendeu? Eu sei qual é o site que eu acesso, né? Tá, mas é que, assim, e não é nenhuma coisa assim, ó, não é nenhuma coisa assim, tipo assim, ó, esse campeonato é nesse streaming, esse é no outro streaming. O próprio Campeonato Não, Brasileiro, o no jogo campeonato, isso, domingo às 4 é num lugar, domingo às 6 é no isso. outro. Então, assim, ó, a Libertadores virou a mesma coisa, esses campeonatos Uhum. sul-americanos viraram a mesma coisa. Cara, virou uma bagunça, assim, ó. E aí passa pro cinema, né? E aí no O cinema, cinema preto. só que eu acho que o cinema é mais nocivo, porque, por exemplo, o futebol, o espectador, ele sabe o produto que ele tem indo atrás. Ele sabe o que ele quer ver. Ah, eu quero ver o Ah, jogo do sim, meu tá. time, entendeu? Nesse Sim, sim, campeonato, sim. sabe? Cinema, tu não tá conhecendo coisas novas, tu não tô te Isso, deixando conhecer isso. exato, a pessoa não está tendo essa chance, ela vai ficar sempre. E o efeito de bolha ainda, da bolha de consumo, ela fica cada vez maior, né? É a pessoa lá, ele sendo apresentado, ah, tu gostou disso, então nós vamos ficar te botando várias coisas parecidas com isso aqui, e tu nunca vai sair dessa bolha que tu se meteu, É. sabe? Então, assim, né, cinema latino-americano ele desaparece, o próprio cinema brasileiro, ele fica muito atrás. Tem a obrigatoriedade de colocar os conteúdos, mas eles nunca vinculam a outros conteúdos brasileiros. Sabe? Eles sempre ficam te colocando, tu pode, sei lá, agora eu tô chutando, tá? Mas tu entrar na Netflix, você assistir uns 3 filmes brasileiros, eles vão ficar te sugerindo filmes estrangeiros no meio. Isso, Assistir filme isso estrangeiro, daí eles nunca vão botar o brasileiro junto como o gênero, entendeu? Ah, vamos um filme de ação. Ah, vamos botar um filme brasileiro de ação aqui no meio. não, Tá? Vamos botar a Tropa de Elite no meio porque ele gostou de filme de ação, não. sabe? Eles não vão, ou vou botar lá atrás ali como tem um imperialismo cultural muito forte. Eu acho que e É, nisso daí o cinema latino-americano ele saiu, claro, facilitou muito também, né? Para não ser saudosista, né? Facilitou muito também a questão do se tu quer, né? Bah, eu tô a fim de ver esse filme obscuro aqui, cara, tu vai dar um jeito de achar, né? Consegue. Mas mas aquele mais ou menos, mais ou menos, mais ou é bem, menos. mas bem Cara, mais cai. fácil na época da fita, né? Não, naquela época não tinha como. É, sabe? Mas é bem mais difícil do que era uns anos atrás. Isso, decaiu Pouco demais, tempo demais. atrás. Há pouco É, tempo atrás pouquíssimo tempo parecia atrás. tudo mais acessível, assim. Pô, É, filme dos anos 60 para trás estavam todos no YouTube, é, né? Cara, filme brasileiro dos anos 2000 para trás estavam sim, todos no YouTube, sabe? Agora, bom, mas vamos falar da vamos Noite de falar 12 do. anos. Isso, dirigido pelo uruguaio Álvaro Brecher, mas é uma produção mais argentina do que uruguaia, na verdade. Tanto que o protagonista é o Tino Darim, filho do Ricardo Darim, né? Que interpreta aí o Maurício, o personagem Maurício. Esse filme, então, ele foi lançado em 2018. Ele é sobre a prisão de três dos Tupamaros. Como a gente falou antes, né? Os Tupamaros foram presos no começo da ditadura uruguaia, foram sequestrados e foram mantidos vivos por 12 anos, justamente como realmente como maneira de chantagear o movimento dos Tupamaros para que eles não fizessem grandes ações. Os Tupamaros, eles continuaram trabalhando, continuaram agindo, mas eles realmente não fizeram grandes ações abertas, né?
com medo que essas lideranças no presídio fossem exterminadas, né? Que essa era a ameaça da ditadura. E o filme, então, né, o Noite de 12 Anos, ele pega 3 personagens desses 12 que estavam presos, 11 que estavam presos, que é o Maurício, deixa até eu ver aqui, estou com os nomes dele aqui, mas que é o Maurício, o Pepe Mujica e o Euletério, que são 3 desses 11 dirigentes tupamaros presos, né? E que ficaram presos aí por 12 anos, como o título já indica. O protagonista do filme é o Maurício, que é interpretado pelo Tino Darim, que é um escritor, poeta, depois ele se torna dramaturgo na vida real, né? Ele é quem mais aparece no filme. O filme, vou começar falando do filme porque, enfim, né? Que eu, né, vamos dizer se eu vi ontem aí e tal, mas enfim. Então o filme ele tem uma estrutura que é um tipo de estrutura que já é tradicional do cinema latino-americano de ditadura. Então, nossas qualidades e nos seus defeitos. Então ele pega esses 3, né? O Mojica dos 3 é que aparece menos, isso tem uma explicação na história, porque o Mojica, para quem não sabe, dos anos que ele ficou preso, mais de 10, quase 11 foram na solitária. Pepe Mujica ficou 11 anos numa solitária. Você consegue imaginar o que é isso? O sujeito ficar... E para quem não assistiu o filme ainda, além da solitária, era um isolamento onde os carcereiros não podiam falar nada, né? Eles não viam nada, não viam... até começaram a ouvir coisas, né? Coisas da cabeça, mas... o Mujica, ele falava isso abertamente, que ele chegou a ficar... perdeu o juízo em certo momento, né? E eles não davam até água. Eles não tomavam água todos os dias. Eles não recebiam água, né? E o Mujica foi quem ficou mais isolado dos 3 ali, né? Porque, enfim, desses 3 ele era uma liderança um pouco mais graduada no movimento dos Tupamaros, né? E então o filme ele se desenvolve a partir um pouco das tentativas dos personagens do Maurício e do Euletério de se comunicar. Eles ficam batendo na parede, fazendo código Morse, eles ficam tipo batendo aqui na parede, como uma parede de barro, assim, eles se comunicam por código Morse, que é uma coisa que eles aprenderam provavelmente em treino de Cuba, né? Isso até o filme não mostra, eu também não sei dizer. Eles ficam se comunicando ali. Tem um momento onde mostra o momento da prisão deles, que é uma cena muito dramática ali, que eles acercam a casa, metralham uma mulher ali, aí os 2 estão lá em cima, no sótão, morre um monte de gente, eles ficam numa dúvida do que fazem, né? Até que um deles se entrega, enfim, tem toda uma questão de dilema ali e tudo mais, né? O filme tem uma estrutura assim que eu diria que é comum, né, que começa mais informativo, aquela cartela clássica desse tipo de filme, né? A ditadura instaurada em 1973, o movimento dos Tupamaros, o movimento revolucionário, né? Enfim, aí começa aquela coisa, imagens documentais no começo, né? Depois entra que é uma coisa que é comum de vários e vários filmes, até do Ainda Estou Aqui, que venceu o Oscar agora. Esses filmes é muito comum que tenham essa introdução, né? E eu acho que eu acho um filme muito bem feito, o Noite de 12 Anos. Eu acho um filme realmente, muito bem dirigido, muito bem montado, muito bem fotografado. Eu acho que tecnicamente ele é muito bom. Ele carrega um vício, que pra mim é um vício comum desse tipo de filme de ditadura na América Latina, que é o seguinte. Por um lado, tu tem uma denúncia sempre muito assertiva da ditadura, né? Então, os filmes desse tipo fílmico, eles conseguem fazer a denúncia dos crimes da ditadura muito bem. Mas, por outro lado, eles apagam um pouco a razão social dos movimentos de resistência. Né? Acaba sendo aquela coisa, assim, um pouco amigos que estão resistindo contra a ditadura, né? Não tem um pouco aquele conteúdo revolucionário, né? E isso acaba sendo um pouco a tônica. E isso acontece aqui. Às vezes, isso é até um pouco cruel com quem estava resistindo, né? E até uma certa romantização que acaba também sendo cruel, na minha opinião, sabe? Depois de tu tirar o caráter político, teórico, né? Enfim, de quem estava ali na luta, né? Eu acho que tem um pouco a ver com o momento. Pessoas cheias de bons ideais, uma inocência juvenil, mostra isso, assim. Esse é o ponto comum mesmo. Mas, assim,
dizendo isso, ele é um filme que ainda assim ele é muito bom. E eu acho que tem uma coisa interessante, quando eu tava revendo ontem, eu não lembrava, assim, mas ele é um filme que ele tem algumas referências ao Kafka. Porque assim, no começo do filme ele aparece uma frase do Franz Kafka ali, daí eu não lembrava disso. Eu já tinha visto o filme anos atrás, né? Então é interessante, né? E aí, quando tu vai revendo, teve coisas ali que me remeteram, como eu já li o Kafka, algumas obras do Kafka e tal. Porque assim tem um momento que, por exemplo, a mãe do Mujica ela vai lá na prisão. Eles não podem dizer em que prisão ele tá, porque eles têm medo que os Tupamaros façam uma ação para libertar os reféns. Eles poderiam fazer realmente, né? Então eles não. Mas aí eu tava numa prisão lá, afastada, né? E a mãe dele chega lá e pergunta onde ele tá. Se ele tá, ele tá aqui, me disseram que ele podia estar aqui. E aí o guarda fala, não, eu não posso te dar essa informação. Tá, mas tu pode me dizer onde ele tá? Não posso te dar essa informação. Mas e que informação tu pode me dar? Só posso te dar essa informação. Qual informação? Que eu não posso te dar a minha informação. Isso é aquela. Tem um conto do Kafka que é de uma pessoa que não pode passar de um lugar que o guarda fala, não pode passar dessa porta. É um pouco parecido. Tem uma outra cena também que um guarda risca no chão da sala do Maurício, não passe daqui. E ele sai. Ele não vai ver se o Maurício passar. Isso tem a ver também com a obra do Kafka. Então, então esse filme ele tem assim, é um filme, gente, um filme de ficção. Ele não tem obrigação de ser totalmente real, né, aos fatos históricos. Assim, abandonem essa ideia. Então ele tem uma estrutura kafkiana. E isso tem uma outra cena que o personagem do Euletério ele pede para ir ao banheiro para evacuar, vamos dizer assim, e aí eles vão lá, ele tá com a mão presa no algema, e ele não consegue se abaixar para ir para encostar na privada. Ele fala, olha, aqui eu não consigo. Aí o guarda que prendeu ele ali, tá, mas o que eu faço? Chama alguém. E aí ele chama um superior, tipo assim, um soldado que chama o sargento. O sargento, não sei o que fazer, chama o tenente. O tenente, olha a situação. Não sei. Capitão, ó. Chega uma hora que tá uma sala cheia de gente. E ninguém sabe dar ordem, porque eles falam, eu não tenho ordem pra soltar a algema do cara e deixar ele encostar na privada. Até me lembra aquele curta, não sei se tu já viu, o dia que me levou em Nicarágua. Sim. É igual. E que é uma coisa também que tem a ver, me parece com esse espírito kafkiano, sabe? Eu acho que tem um pouco disso, assim. E ao mesmo tempo, é um pouco assim, é divertido essa cena no filme, né? Cumprimentar meu amigo Matheus Frota que entrou aí. É uma cena divertida, aquela coisa, né? Mas é aquela coisa assim de humanizar também, né? A experiência deles durante a prisão ali de 12 anos, né? E aí tem um pouco a questão ali que é uma problemática. Da primeira vez que eu vi o filme eu achei problemático. Agora revendo também, que é a questão do personagem Maurício com o sargento ali, que ele vira quase amigo do cara. É claro que a gente entende que ele tá sem falar com ninguém, né, naquele momento do filme, ele há 7 anos, sei lá, não me lembro agora. Então, tipo, ele ouve o cara conversando com o outro, né, ele fala, eu te ajudo, eu sou escritor e tal. Então ele quer, no fim das contas, ele quer pedir um caderno, um papel para poder ficar escrevendo qualquer coisa, né. Mas tem, né, uma coisa assim de humanizar o repressor, né? O que tu acha? Vários filmes da ditadura tem isso, né? Eu ainda estou aqui mesmo, né? Tem o personagem lá que tenta amenizar a situação lá, do tipo, a gente também foi só uns pau-mandado, não posso sabe? fazer nada. Não posso fazer nada, eu só tô aqui cumprindo ordens, né? Tipo, isso é um problema, assim, E também, cara, pensa que é milico, né, cara? Eu não sei no Uruguai, mas a ditadura aqui botou o milico recrutado ali, não era um milico de Sim, ninguém carreira, sabia, né? sabe? O de moleque lá recrutado a fazer essas coisas assim, tipo cárcere, acompanhar, pegar o cara de caminhão no lugar, levar pro outro, nem sabe quem é. Então, assim, tem as complicações, mas quando tu bota isso representado no cinema, sabe, não é exceção, ele vira regra, né? Aí começa a dizer, não, olha, vários milicos eram assim. Também tinham aqueles que. E acho que isso reforma fica usado muito mais para reforçar a ideia dos dois demônios, né? Assim como tem Sim, o sim. lado ruim de cada um, era isso, ou o outro, que era horrível também. Né? Olha, os caras são bonzinhos, eles são cheios de bons ideais, mas do outro lado é só um inocente, um militar que está apaixonado e quer escrever uma carta para a mulher, e deu acaso que, em vez de estar fazendo guarda numa guarita na rua, numa cancela de uma porteira, ele está ali, cuidando dos caras, né? Então, assim, esses caras devem existir, mas quando o cinema representa isso, né, ele cria um imaginário, né, das pessoas, que as pessoas vão construir um imaginário muito mais
pelas obras de ficção do que pelos professores Sim, de sim. história, né? Do que, né, o cara vai lá, olha um filme desses, isso vai impactar muito mais do que uma aula de alguns minutos ali sobre, que é o que sobra, né? Tu vai pensar num currículo de história dentro da escola, tu vai falar, tu fala de ditadura militar, tu vai usar uns minutos e falar, olha, na América Latina Não, teve isso, 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 e na acabou, universidade né? tem pouco. Na universidade de Exato. história, no curso de história universitário tem pouca ditadura, imagina na É, escola. sabe? Então, assim, é uma coisa que. Isso ajuda a construir e moldar muito o imaginário, né? Bom que tem esses filmes, pelo menos, né? Porque eu era moleque na escola, filme de ditadura, pra mim, era, sabe, pouquíssimos pra fazer uma referência, assim, né? Era muito mais filmes que mostravam elementos da ditadura, tipo. Ah, esqueci o nome do filme agora, cara. Daqui a pouco me veio o nome da cabeça, tá? Mas é um filme de ação lá, que o cara tá fugindo da polícia. Putz, esqueci o nome do filme agora. Brasileiro? Brasileiro. Brasileiro. Ah, esqueci o nome do filme agora. Depois, daqui a pouco vem na cabeça, tá? Mas ele não foi sobre ditadura em si, né? Ele foge da polícia, né? Ele não é um dissidente, né? Ele é só Sim. ali mostra alguma coisa de tortura já, né? Ele lá sendo afogado, sabe? Tinha nos anos 90 já tinha saído o início dos anos 2000, o Batismo de Sangue, que é Ah, por ali. Começo 2000, começo 2000. e aí vira a referência dos filmes que mostram a tortura, né? Tipo, você sempre que mostra, fala, que é um programa fantástico, assim, é a tortura de ditador militar, você mostra um pedaço de uma cena, é cena do É, filme, sim, sim. é É, sempre ali, ele né? virou a única referência de imagem, assim, do É, filme. de imagem ali, né? Que mostra lá o. Qual era o nome lá daquele cara que tá todo de branco lá no filme, tem até a música do Ratos. Ah, Ah, sim, os sim, sim, torturadores sim. chefes ali, entendeu? É, Então, sim, assim, ele cria o imaginário, né? E acho que o 12 anos de solidão, a noite de 12 anos de solidão. A noite que durou 12 anos, ele mostra bem isso aí, a questão das condições do cárcere ali, que, nossa, terríveis. Então, umas partes que eu acho mais angustiantes é quando eles estão naquela prisão, que é um buraco na terra, assim, né? Que não é uma cela, assim, os caras simplesmente é, botam um buraco, eles num buraco ali, uma terra, enfiaram o cara lá, ó, tu vai ficar aí, ele não vê o dia, né? Não sabe se ficou lá meses, semanas, dias, perdeu totalmente a noção do tempo, que o isolamento faz isso, né? As pessoas ignoram um pouco, mas o isolamento, ele perturba muito a cabeça das pessoas. Assim, tipo, acho que talvez seja uma das prisões mais cruéis que teve ali, foi o tipo de tortura psicológica que esses caras sofreram foi terrível, né? Pode não ter sido só uma sofrido. coisa. A Pri Cálgaro perguntou se tu tá falando do Que Isso, Companheiro. Não, 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 não. Ah, fala aí, Alexandre, que eu vou pesquisar com o nome do filme. Tá, beleza. Não, esse momento da prisão, que tu tá falando dessa prisão, que é onde se passam. É que tem. Eu não sei se tu tá falando da primeira prisão ou da segunda, né? Porque eu acho que a segunda prisão é onde fica pior pro Pepe no filme. Assim, o Pepe fica num quadrado de barro, assim. Cara, aquilo ali é terrível, né? E tem um momento lá Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Ah, É esse. tá. Esse, esse daí é clássico. Meu pai amava esse filme. Era um dos filmes favoritos do meu pai. É, até aí, né? Não, filmão, filmão. Mas. Não, quer dizer, não, não é os milicos, não é nada, mas sabe, dava aquele, é o espírito da ditadura, era mais ou menos esse aí, Como é que é entendeu? o nome do ator? Ah, cara, é um baita autor, mas ele é um baita É, canastrão, assim, depois, tipo assim, a na Pri, vida a Pri, real. a Pri falou que pensou nesse também. É. Esqueci o Bom, nome do ator. Mas assim, o 12 anos, né, o filme. Mas assim, é um filme que, cara, querendo ou não, é um dos filmes que mais representam o cinema uruguaio, porque o cinema uruguaio tem também, né, não tem grande número de produção, né? Enfim, o cinema uruguaio nunca conseguiu é, é, deslanchar uma indústria, né? Eu não sei se tu já era do grupo, a gente teve um grupo de estudos alguns anos atrás, né? Eu não sei se o André já era. Tu já era quando a gente recebeu lá o Mário Under? não, Mas não. tá, enfim. A gente recebeu o Cineasta Uruguai quando a gente tinha o grupo, que era um cara, dos anos 60 lá, o cara era amigo do Solanas, o cara conheceu o Glabra, enfim. E uma vez a gente perguntou pra ele, a gente recebeu umas 3 vezes, assim. Ele é professor universitário e tal. E eu te perguntou, tu indica algum livro de história do cinema uruguaio? Eu disse, não.
Ah, por que não? Não tem nada. Ah, existe um só, mas é uma merda. Então, assim, o cinema uruguaio ele tem, assim, e boa parte da produção do cinema uruguaio é feita por produtores da Argentina, inclusive esse filme aqui, né? Mas Mas, então, sim. Fala, fala. acho que entra a proximidade cultural também, né? Porque o Uruguai ele também sofre muito da fuga de jovens que vão trabalhar, ter uma boa formação no Uruguai, vão trabalhar na Argentina, vão para o Uhum. Chile, sabe? Mais O argentino. que Mais argentino. mas a Argentina tu pega o ferryboat, tá do outro lado, né? Sim. Fez uma passagem assim, Ah, a TV aberta lá, tem mais canal argentino do que Uruguai. Globo passa também TV aberta no Uruguai. isso Mas para quem não sabe também tem uma conexão cultural muito forte do Uruguai com o Brasil, né? tem. Muito, e quando na Argentina é No zero. Brasil, no Brasil as pessoas não sabem disso, mas lá no Uruguai eles É, sabem. não, eles acompanham novela, mas acho que é pela Sim, própria programação. Eles botavam parabólica brasileira, né? Que para pegar os canais brasileiros vende um monte no Uruguai, até aquela região da fronteira, né? O próprio sim, Brasiguaio, né? Que é esses sim. Não, não, brasiguaios que. Não, Brasiguaio é do Paraguai, né? Não, do Portunhol, né? Mas É, Portunhol, é a região do Portunhol ali que eles esse falam. Portunhol ali, mas que são as famílias mistas aí, parte brasileira, parte É. uruguaia, né? Eu nunca esqueço quando eu entrei, uma vez fui num free shop em Santana do Livramento, né? Foi um espanhol, né? Olá, que tal? Esse cara, e aí, cara, tudo bem? Eu, porque não está no free shop, só pode trabalhar uruguaio, né? E só pode atender estrangeiro, né? Quem não é uruguaio não pode entrar num free shop lá em Rivera, por exemplo, né? E um estrangeiro. Daí eu falei, cara, mas tá trabalhando aqui? Ele falou, não, é que eu sou uruguaio, né? Tipo assim, uma mora lá, fala um português fluente, a mãe é brasileira, o pai é uruguaio, sabe? Então, e Não, tem um impacto cultural também, mesmo Montevidéu tem cara, essa. em Montevidéu, sim. Eu tava em Montevidéu uma vez, e aí foi a única vez que eu fui e tal, e aí a gente tava com um grupo de amigos que tava nós ali, né, brasileiros, mas com uruguaios juntos, assim, porque a gente é uma turnê, uma banda dos amigos meus, e os Piazitos Muertos, caso eles vejam em algum lugar, um abraço. E a gente tava com uma banda do Uruguai lá, enfim, a La Sangre de Verônica, enfim, uma galera do punk rock lá e tal. E a gente entrou num bar, eu entrei num lugar pra. Eu não sei se eu fui comprar alguma coisa, não lembro agora. E eu pedi pra usar o banheiro, e a pessoa super atendendo muito bem. E um amigo nosso, uruguaio, tava junto, e ele pediu pra usar o banheiro. E a atendente ficou olhando pra ele com uma cara assim fechada. Aí me olhou, ele tá contigo? Sim. Ah, então pode usar. O cara que era uruguaio. É, mas, É tipo assim, eu brasileiro, pô, beleza, chega aí. Uruguai, não, só se tu for amigo do brasileiro, que cara. mas É, assim, mas na hora dessa parte cultural, assim, a gente absorve pouco deles, acho que pela barreira do sim, idioma, né? é o tamanho das economias, entendeu? Mas assim, eles se entregam muito mais. E essa coisa cultural que tem na América, né, na América Espanhola, aquele acordo editorial, né, que um livro editado em qualquer país da América do Sul de língua espanhola, publicado em qualquer lugar, vende em qualquer lugar, né, ele não tem barreiras. E acho que isso também, essa parte cultural, a galera do cinema toda vaza, né? Quem trabalha com arte, coisa, vai fazer uma formação via Buenos Aires, né? Uma cidade bem maior que Montevidéu, né? Ainda é um polo bem maior. Então, eu acho que é difícil vingar um cinema uruguaio assim, sem esse apoio. Pô, isso é uma cidade pequena de um país pequeno, né? Apesar de ter países pequenos que conseguem formar um cinema ainda, assim, né? Tipo, sabe? Não sei o. e eles vão muito pra Espanha também, tem muito Sim, uruguaio na Espanha, que tipo assim, é uma tá, classe média mais hoje em alta, dia, né? sim, mas digo, hoje tem brasileiros em Portugal, por exemplo, mas não é mas é uma realidade meio recente, assim, Sim. nunca teve essa tradição de brasileiros indo pra Portugal, né? Agora a gente colonizou Portugal, é Guiana brasileira, Como é que é? Pernambuco em Chama pé, pelo Rio Grande de Império. Fora, É. Rio Grande de Fora, mas mas assim, isso é outro fenômeno, né? Os uruguaios, eles estão. Tem, o número de uruguaios no exterior é quase o mesmo, morando em Montevidéu, pelo menos, assim, uma coisa assim. Mas realmente. Sim, E isso até também como. facilita um pouco essa coisa dessa. Como a gente falou antes, essa coisa do Mujica ter sido um cara muito conhecido fora, assim, né? Isso facilita um pouco também essa abertura cultural que os uruguaios têm. Eu acho que eles têm muito isso, até por ser um país pequeno, eles têm essa abertura de receber bem, porque eles também querem ir para outros lugares, né? Eles têm, cara, o Uruguai tem muito essa cultura da pessoa ir morar fora do país, muito forte. É o país da América do Sul que mais tem essa cultura.
Assim, cara, ou tu fica ou tu sai. Tem essas duas opções, assim, uma coisa meio comum, Sim. assim. É, mas é pensar com de gaúcho para morar em Santa Catarina, né? Na É. proporção uruguaia, sabe? É isso, porque é um país pequeno de uma metrópole, uma cidade grande só. Eu E tenho essa comparação. mas tu poder ir pro outro pro lado ali, né? Com uma cultura quase muito parecida, né? Mas é isso, é a pessoa que sai, né? Quantas pessoas vão sair de lá? Mas aí até que eu fui pesquisar aqui filmes uruguaios, né? Ah, Recentes, tem, né? tem. Tem. O Não, Banheiro do Papa, nem é tão recente assim. O César Charlone, que é um uruguai que não, aí tem o viaja Banheiro do no Brasil. Papa, Olha que entrou aqui, o Maurício entrou. aquele filme lá do O Vivos novo. Ah, eu não vi esse novo. Eu conheço o antigo lá, o Sim, clássico. mas esse Vivos novo. O antigo não, o antigo era produção norte-americana, não era? É, era Yankee. Aí aí é o. Passava direto de madrugada na Globo, Pois assim. é, mas olha só, eu botei aqui filmes uruguaios, o Google tá me colocando Vivos antigos, mas ele não é uma produção uruguaia. Até acho que tem uma coprodução, mas acho que ele é falando até em inglês no Ah, não, mas original, é né? inglês, é inglês. Então Ah, não, eu assim, não tenho certeza, mas acho que sim. É que eu via dublado na TV, não é, sei. Mas eu acho que é inglês. nunca loguei assim, mas tipo, tu começa a ver assim, tipo, tu pega as produções, ó, filmes uruguaios recentes, assim, 2022, 2024, não tem assim uma quantidade grande de filmes ali que eles fazem assim, né? Não, não, a produção é baixa. Não, A produção é baixa. Então mas esse falta aí, filme, querendo ou não, ele é um filme que deu uma impactada, porque é um filme que circulou bastante no mundo, até pela figura do Mojica, que como a gente falou antes, ele é, querendo ou não, a figura mais conhecida politicamente do Uruguai no exterior, né? não, mas E vou ler o comentário do Maurício. Ó, Maurício Kinevides comentou: tenho a impressão de que o cinema uruguaio não é tão pujante quanto a Argentina. Sério, a gente tá falando, que comparação. Que comparação, tu acha? Costumam ser coproduções, geralmente. Sim, a gente tava falando disso agora. Os filmes uruguaios, muitos deles são coprodução com a Argentina. ou com um país estrangeiro, né? Ou tipo os Estados Unidos mesmo, que É. botou lá. Não, porque assim, aquele filme lá do Vivos Novo, eu acho que é uma produção com a Netflix junto. A Netflix comprou os direitos do filme, né, no Brasil. Mas ele Ah, nem sei. foi, né, a Netflix estava lá junto, assim, até porque eu acho que, não sei se o Uruguai colocou cota de conteúdo uruguai dentro dos streamings, né? Ah, eu acho que não. E eu não sei o quanto isso avançou lá também, né? Não tem muito lá, mas eu sei que tem uma resistência, assim. Agora o pessoal tava tendo aí com jogos da dupla Grenal fora, o pessoal falando, nossa, como tem impresso ainda, né? Banca de jornal, é uma coisa que tem muito lá, muito impresso, muita. Né, eu não sei o quanto vingou essa coisa do streaming lá, tipo. Porque a Argentina, por exemplo, eu sei que demorou muito pro DVD pegar. Esse cara no VHS, eles entraram no século XXI no VHS ainda, demorou para vingar o DVD lá, né? Sim. Então, eles têm um pouco, acho que também essa coisa do acesso ali. Mas eu acho que, e o Mujica acho que colocaram no filme, né, dentro, tá, um monte de prisioneiros, escolher três, botaram porque era Não, tem que ter chamar um as música. pessoas pro filme, né? Não, não, Aquela total. coisa. Por mais que ele passe. Dos três que aparecem no filme, ele é quem menos aparece porque ele tá na solitária. Ainda fizeram aquelas cenas dele olhando pra parede, olhando pras formigas, que é uma coisa que ele já. Eu já vi ele falando que a importância de olhar pras formigas naquele momento de solitário. O Sim, cara passou 11 anos numa solitária, né? sim. Até o Maurício comentou que os uruguaios são poucos avessos ao digital ainda, pois é. Então assim, mas assim, cara, ele querendo ou não, o filme é de 2018, né? Então ele já tinha passado pela presidência, é claro que ele ia aparecer no filme. Até o Aí, final do e, filme quando mostra ali o que aconteceu com cada um deles, né? O e, último é, é o, ele, e, assim, e é olhando o pra que meio que trás. Assim. resiste também, né? Ele é o que toma os tiros, né? Cara, isso é impressionante. Isso tem uma cena no filme, porque realmente ele levou vários tiros quando foi preso e ele não morreu. Não, isso é impressionante. Cara, é uma história de vida É, é, foda. é, é, é que na hora que tava no início do filme fica meio confuso ali quem é quem, né? Tipo assim, quando tu vai ver o filme ali, depois tá preso, esse é o Mojica e tal. Apesar Mas que o ele é o cara, cara que toma. eu acho que pegaram o cara meio parecido até com o Mojica na Juventude. Antônio de la Torre, tô lendo ali. Ele é até meio parecido com o Mojica na Juventude, eu acho, assim. Mas assim, o Mojica vem do filme, né? Eu vi o filme, vou ser bem Não, sincero, eu vi o filme todo porque. mundo. É o filme que fala da prisão do Mojica.
É, Sendo que ele. Não, se tu for ver no Catarse, tá os três aqui, tá ele na frente, né? Mas ele não é o principal do filme. ele é o principal, mas é o que O vende, principal é né? o filho do Darim lá, o tio Darim. Né? Não adianta, tipo, não é ele o ator, né? O personagem dele é que vende o É, filme pela não, importância que não. teve o Mogi como liderança Ah, claro. latino-americana, Não, né? eu fui tentar organizar uma live com uma amiga minha que é uruguaia, acho que eu até comentei contigo isso. Mas aí, enfim, que não acertamos as datas e tal. E ela falou um pouco assim da comoção no país, assim, sabe? Que o pessoal Sim. tá. São, o Maurício é foda. O Mujica já nasceu velho. Cara, eu tava procurando uma. Eu ia fazer um vídeo que até não consegui terminar lá cara, achar de jovem. Cara, ele, no tempo de Tupamaro, não era jovem. Não era totalmente jovem. Ele era tipo nós, assim, né? Cara, Sim, o Mujica nasceu em 35, cara. Não, ele foi presidente idoso, né? As pessoas não se dão conta disso, né? Ele foi presidente idoso, assim, ele foi um presidente, acho que ele tinha. Ah, idoso, ele terminou o mandato com 80 anos, uma coisa assim, né? Peraí. Ele Não, mas terminou assim, sabe? Então, assim, ele foi para essa coisa, assim, pensar que no regime presidencialista tem campanha, a pessoa tem que vender uma ah, jovialidade, né? Geralmente o candidato mais velho tenta mostrar, assim, olha como eu tô em forma, sabe? Ó, o próprio campanha, né? O Lula na campanha mostrava ele na academia de manhã, que academia. assim, bombadão, tal, né? Não era tipo o Luta cara do que tinha boxe. ficado do câncer, não é mais o cara fumando É, cigarrinho, sabe? Nossa, é. aquela imagem já do tipo, ó, vovô garoto, né? Quando o Lula era jovem, ele podia fazer aquelas campanhas que era ele fumando, lembra? Depois de Aham, velho, não podia. Era o contrário. Ele não, vendia, quando ele era jovem, ele vendia que era velho, e quando velho, vendia que era jovem. claro, porque tem que ser, sabe, tem que mostrar, tipo assim, ó, eu vou completar esses 4 anos, viu? Tipo, é a ideia, né? Ó, Ó, o Maurício comentou, é o normal na política uruguaia. O Edmundo Horst, que tem quase 50, é considerado um quadro jovem da Frente Ampla. Não, mas o Maurício, na Frente Ampla ele não é velho, porque não só o Mujica, o Tabaré Vázquez também era bem mais velho, quando foi o primeiro presidente da Frente Ampla, né? Aliás, deixa eu tava um outro incômodo meu, assim, eu tava agora vendo esses vídeos aí que o pessoal tá fazendo em retrospectiva, que quem foi Mujica e tal, bah, tu vê em vários lugares o pessoal fala depois ele entra na frente ampla, que se formou depois da ditadura. Pô, gente, pô, a frente ampla é de 1970, porra. Desculpa aí, mas eu fico de. Nossa, tem e umas é só, coisas assim que são. e é só dar um Google, né? E o mais Não, incrível é não, isso, né? É só dar um Google. É só dar um é. Google lá, dar uma olhadinha, ler mais do que o primeiro site, né? Não, ainda nem o site, as pessoas não É, nem, isso. nem entram no site, as pessoas olham Não, aquela nem era, primeira informação que o Google dá. O Google ou o agora chat GPT. dá uma primeira informação ali de 5 linhas, e as Tem pessoas, aquele. A IA do Google, né? tipo assim, tá, tu precisa de uma coisa, mas a gente dá uma primeira informação ali, e depois tem os sites que o Google encontra, né? E as pessoas acho que já param ali, sabe? Tipo, não, já achei, tá bom aí, formou a frente ampla, coisa nova. Mas acho também um vício um pouco das pessoas, da gente tentar projetar, né? Tipo, eu conheço mais ou menos o que aconteceu no Brasil e projeto para outros países da América Latina, né? Ah, não, total, total. Então, Vamos ver um comentário aqui ó, da Pri. Coincidentemente, hoje estava lendo um post sobre o Mujica no jornal francês e fiquei surpreso com a qualidade dos comentários. Muitos franceses que realmente sabiam que ele era. Pô, interessante. mas Interessante. acho que Obrigado pelas ele, contribuições. ele é essa liderança da América Latina, assim, que tinha uma repercussão internacional muito forte, assim. Então, acho que Sim. essa é importante dele, porque a gente tá falando assim, pô, de falar a morte dele, e aí vários aspectos até humanos, né? A forma que ele lidou com o próprio fim dele ali no final, né? Que ele dizendo, ó, não, ó, é a última Ah, aparição minha, a partir de agora pra você, considero que eu já morri, né? Tipo, me é. deixe quieto. Isso foi uns É, três e meses ficou pouco tempo. atrás, Ficou pouco tempo depois disso. sabe? Pois Na, é, pró- não, na próxima eu acho cidade, que né? O que vai ser feito no final em do termos corpo de dele, América. né? Tu viu o desejo final dele, né? Ele vai ser Não, cremado pra ser enterrado com a cachorra no sítio. Sabe? Esse é o manteve aquele mesmo. Pois é, coerente, né? a gente teve, acho que assim, cara, porque a Frente Ampla no Uruguai teve uma importância, né? Mudou um pouco algumas coisas no país, não tudo. A questão né, eu acho que questão de liberdades individuais, né? Isso Como aí a eles já gente mostraram falou antes. muito. É isso, eu acho que foi esse o grande, né, É da isso, questão conseguiu do fazer avanço aborto, a questão de liberdades individuais sem cair no moralismo mequetrefe, né?
que a nossa esquerda que tem uma dificuldade também, ela cai no moralismo Sim. mequetrefe, sabe? Ela É, cai mas nesse lá também é moralismo. uma. É que lá também acho que o principal resultado da frente ampla, num primeiro momento, foi o fato de é que a transição da ditadura no Uruguai, ela, assim como o Brasil, mas lá foi muito agressiva. Os partidos ainda eram muito controlados o sistema político era muito controlado pelos militares ainda depois dos anos 90 ali, né? Com o Tabaré Vázquez que a coisa, não, agora acabou a influência. Então, precisou um governo, assim, dito de esquerda, para fazer o mínimo, que era tipo, cara, não tem mais, né? Apesar que mesmo assim, ainda teve várias conciliações com os militares, o próprio Mojica, né? A Mojica, ele barrou depois o fim isso é uma polêmica do Mojica, ele barrou o fim da anistia para militares. Ele, inclusive se encontrando com alguns militares, tudo isso aí deu tudo uma. Mas aí é uma coisa que ele dizia, cara, olha, os uruguais, né, quando foram votar, eles votaram, né? Eles votaram contra, então não adianta a gente ficar nisso daí e tal. Né, enfim. Ó, o Tem um certo Maurício comentou aqui, ó. pragmatismo, né? Frente O Ampla, na Maurício comentou verdade, tomou uma tradição política fundamental na formação do Uruguai moderno, que foi o o Batrismo. batismo, né? É, E, não, é interessante que se for pegar a história do Uruguai até a formação dos Tupamaros, um pouco ali, os Tupamaros eles se diziam artiguistas revolucionários, né? Então, e aí mudou, né? Assim, aquela coisa, assim, até ressignificando os discursos antigos aí. Não, é que são várias tradições, na verdade, né? Mesmo um país pequeno como o Uruguai, né? Então, isso, eu não sei se eu vou falar mais alguma coisa do filme aí, mas é um filmaço, assista. Né? Ele é não, um filme foi bom. Tem algumas questões aí que eu acho que o filme, como a gente falou no legal. começo ali, o filme Ele, acho que cai um pouco em algumas coisas, alguns vícios de origem desse tipo de filme de ditadura, aquela coisa de simplificar um pouco a resistência, né? Mas ele é um bom filme, assim, é um filme. Não espere um documento histórico, mas ele é um filme interessante. mas ela mostra alguns elementos novos ali. Acho que a questão do cárcere ali, do cotidiano do cárcere, acho que é uma coisa que É, ficou interessante ali, né, que os filmes acho que aqui não exploraram muito, sim, mas como obra fílmica, né? Não como. É isso aí, não é um documentário, é, né? Mesmo assim, ele mostra ainda o ditador como coisa horrorosa e execrável, né? Ele faz isso, né? Não cai na ideia dos dois demônios, assim, totalmente, tipo, como, como um discurso assim, barato, que não colocar, né? Mas a cena que estou citando os Jogos da Copa ó, a Pri vai assistir, é. vale a pena. Não, vale a É, pena. essa cena é legal também. A, a, É legal assim como. Não, vale a pena assistir, porque esse é daqueles filmes de ditadura América Latina, se tu botasse pra entender num conjunto, assim, num todo, ele, ele é bem legal, assim. Eu não vou dizer que é meus favoritos, assim, da vida, mas até acho Não, que é. poderia ter um filme, assim, colocamos na casa, né, mas assim, mas pensa de Uruguai, né, não sei se tem outros filmes sobre ditadura no Uruguai, Ah, né, não conheço. não, né, tirando lá, que falou assim, lá dos estudantes, lá que foi Sim, sim. pré-ditadura, sabe, tipo, né, de mobilização, mas Ah, de mobilização é uma coisa, de ditadura é outra. é, Você tá sabe, mas falando do assim, Me Gustam os Estudiantes? me gusta dos Não, mas estudantes, né, sim, sim, sim. Que é do Mario mas, Wander. né, mas assim, não, é isso, é um filme com um país com uma baixa produção, assim, né, imagina agora produzir que nem no Brasil, que virou um gênero de É, cinema, um filme de ditadura, né, tipo, nenhum lugar, acho que conseguiu fazer uma coisa dessas, criar um não. gênero cinematográfico, né, criar, assim, acho que até uma coisa que a gente podia pensar um dia, pensar como gênero, né, no Brasil, quais são as regras que Sim. se criou, assim, como gênero no Brasil, que virou isso, né, virou um gênero, um subgênero do cinema brasileiro, filmes de ditadura, né, e E a não gente sei tá vendo quanto, florescer uma nova onda, porque eu acho que a gente teve uma onda no final da ditadura, de muitos filmes de ditadura. Depois, quando tem a Comissão da Verdade, é onde tem mais é, filmes também, 2010. E agora tá começando. Eu acho que muito para a experiência do governo Bolsonaro, tá surgindo mais aí. Filme novo do Kleber Mendonça, que estreou em Cannes lá, sim, sucesso. vai dar certo, mas não sei, eu acho que é isso, né, É, tem não, uma acho que live de sim. Instagram aqui, acho que, é, Ah, bom, deu pra fazer aí nossa livezinha, dessa vez no Instagram. e Ó, uma homenagem ao Mujica aí,
A homenagem, homenagem. A Pri comentou: tem um filme muito bom sobre as ditaduras latinas e futebol, Memórias do Chumbo, Futebol nos Tempos do Condor. Eu nunca vi esse filme, mas eu tô sabendo. É isso. Eu agradecer já a Pri, todo mundo que tá aqui, né? Não sei agora quem tá online nesse momento, mas muita gente entrou aqui e saiu. A gente foi cumprimentando quem entrava na medida do possível. Alguns eu não vejo entrar ali na hora, tá, gente? Então, se eu não dei oi pra alguém, me desculpe, mas vamos agradecer aí todo mundo que esteve aqui, né? Vamos seguir em diante aí, né? Aproveitando os exemplos positivos, naquilo que a gente não concorda, a gente não precisa repetir, mas vamos sempre compreender os personagens históricos dentro da sua realidade, seu contexto. E é isso, né? Eu vou assistir meu futebolzinho aí. Vamos lá, Valeu. vou pegar meu secador ali, né? Ai, Atuar. ai, ai. Pô, esqueci de pegar, tá aqui perto, pegar o secadorzinho aqui só pra ativar. Não, eu tenho a maior preguiça de secar, sou o péssimo Não, secador aí. secar a Copa Sul-Americana. É, sou o péssimo secador. Não é a Copa do Brasil hoje? Não, não. Ah, não, é verdade, desculpa, é a Copa do É, Brasil. É o CSA hoje, nossa. O hoje dá Cristiano aquela secada, assim. dando risada, Cristiano, mas é. abraço, Cristiano, você é meu colega aí, ó. Ah, é? É, Um abraço. vou dar aquela secada agora, Cristiano. Não tenho. Na verdade, eu gosto de secar. Sabe o que eu gosto? Qual é o meu maior prazer? Se eu vou fazer sorte, é se der a tragédia, ouvir o programa de rádio depois da tragédia. Ah, nossa, Esse é o prazer sorte que eu tenho, assim, depois da tragédia, assim, eu ainda gosto de ouvir, assim, que daí é sempre aquele clamor, assim, nossa, isso, esse é o máximo secação, se consigo, isso eu pego na hora, tá? No outro dia eu já não tenho paciência de ouvir, assim, se acontece, agora ouvir nem no rádio ainda não dá, não tem condição. Então Tá, é então, isso. senhor, um abraço aí, Boa noite, homenagem ao Pepe Pedro. Boa Mujica noite, aí, boa noite. Isso aí. Lembrando que hoje eu, o Luiz Soares fez uma história dizendo merda, verdade. Memória justa. Eu vou printar isso. ó, não, Valeu aí, Cristiano. Valeu todo mundo que esteve conosco aí. Viva nosso valeu, gente. Cineclube, Terra Trema. Viva o cinema latino-americano. E é isso A gente tem aí. que, a gente tem que montar tipo um Tá, site, uma coisa assim, Alexandre, para as pessoas meio que acompanhar ali quando a gente escolhe filme, uma coisa assim, dar opinião. É, faremos isso em algum momento, vamos, mas não vamos. para daqui 2 semanas, num outro momento. Até porque daqui 2 semanas a gente nem tem nem ideia do que a gente vai tratar. Não, é Aconteceu tudo muito planejado e organizado. Tá certo, então, pessoal. Valeu aí, né? Um grande Valeu, abraço. Não sei o valeu. que termina, não sei como se sai, tu que termina isso aí, Eu Alexandre. fecho aqui. Pode deixar, falou. Falou, rapaziada.